Bora! Estamos voltando, porque estou acompanhada aqui do meu digníssimo parceiro, que agora deu para acordar cedo junto comigo. 6 horas da manhã já está em pé. Tem que ser rápido, porque por enquanto estamos só acordando, né? Vamos lá. Estou estudando o livro de Neemias. Até fiz um post ontem a respeito deste versículo que eu vou falar aqui para vocês, que é o versículo 15, a parte B do capítulo 5 de Neemias, onde fala que, por temor a Deus, ele não agiu da mesma forma que os antecessores dele. Ele estava como governador do povo de Judá, se eu não me engano. E ele fala da forma como os governadores anteriores a ele agiram de forma a colocar um peso, é o que diz na parte A do versículo 15, que foi como um peso sobre o povo, o valor do imposto que eles cobravam, o confisco de comida e vinho, e até que os auxiliares desses governantes agiam dessa forma também com o povo. E ele decidiu que não faria da mesma forma. E ele deixou bem claro que não era porque ele era um homem muito bonzinho, que não era porque ele se achava muito justo, mas ele conhecia a Deus e resolveu agir assim por temor a Deus. E isso, cara, me chamou muita atenção, me fez pensar em muita coisa, em muitas atitudes que eu mesmo tenho tomado ou deixado de tomar por conta desse temor. E entender essa diferença de temor e de medo nos dá ousadia de ter sinceridade com Deus. Porque todo mundo sabe que Deus, Ele é onisciente, Ele sabe o que a gente pensa, o que a gente sente, antes mesmo da gente falar. Mas Ele espera, sim, que a gente fale, mesmo sabendo que a gente vai falar. Ele deixa isso bem claro, que nós devemos orar em todo o tempo. Nós devemos nos comunicar, conversar com Ele. Eu lembrei de uma situação inusitada que eu presenciei, mais ou menos. Porque assim, gente, o Ministério Infantil é um ministério que minha mãe é professora, tanto secular quanto dentro de um ministério infantil na igreja. E eu entendo o valor que tem esse trabalho, porque é um campo muito fértil. O coração, a mente de uma criança é um campo muito fértil. Então, quem semeia nesse campo tem que ter muita sensibilidade, tem que ter muito temor a Deus, do que está semeando ali naquele campo. E eu presenciei uma situação que me veio à mente quando estava pensando nessa diferença entre temor e medo. E com certeza a atitude dessa pessoa em particular não ensinou aquelas crianças o temor de respeito a Deus, mas sim o temor de medo. É até engraçado, mas, né? A gente sabe que juntou um monte de criança numa sala, a pessoa que está ali na frente tem que realmente ter o chamado. Eu não tenho esse chamado. Eu já tive experiência, tentei, gente, não é meu chamado. Assim, até para ensaiar, dança, juntar a galera, eu consigo ali me impor e tudo mais, mas para dar aula eu não sei desenvolver. Se for dança, a gente se vira, a gente faz a galera entrar no prumo ali. Mas enfim, e a galera tava fazendo a arruaça, dava para ouvir, não precisava estar muito perto não. E aí nesse momento eu estava próximo à sala. E aí acho que num surto de desespero, ela bradou o que eu vou dizer para vocês agora. Ela disse assim: Deus vai mandar um anjo com uma espada desembainhada para cortar a língua de vocês. Pois é. Aí me diz, isso ensinou um temor reverente, um temor de respeito, ou um temor de medo? Acredito que o medo. Na verdade, se Deus vai mandar um anjo com uma espada afiadona para cortar a minha língua, tô com medo dele.
o temor reverente, o temor de respeito, o temor de você entender quem aquela pessoa é, o que ela representa na sua vida, porque Deus é uma pessoa, né, com sentimentos e pensamentos e tudo mais. E você entender e agir com respeito a tudo que Ele é, a tudo que Ele representa, é muito diferente de você agir com medo de quem Ele é e do que Ele pode fazer. E eu acredito, de acordo com a forma como Neemias agiu, que Neemias tinha um conhecimento a respeito de Deus e o deixava com um temor reverente. Ele tinha ousadia de falar e de se relacionar com Deus com muita sinceridade, porque ele entendia quem era Deus para a vida dele, o que Deus representava na vida dele e de que forma ele podia contar com Deus e de que forma Deus esperava que ele agisse e a forma como Deus retribuiria as ações dele por conta dessa postura de acordo com o temor que ele tinha, o temor reverente. Você quer deitar aqui? Não? Você quer deitar pra cá? Não, então estamos brigando com o sono, né? Neemias conhecia a Deus o suficiente, conhecia toda a história, tudo aquilo que Deus já havia feito pelo povo, sabia a recompensa que existia em Deus quando a postura daquele que temia Deus estava de acordo com a justiça de Deus, de acordo com o padrão divino, que é muito mais elevado que o padrão humano. No versículo 19 desse capítulo 5, eu acho que deixa isso bem claro, as pessoas que têm esse temor reverente, as pessoas que conhecem esse Deus, têm a ousadia de agir sinceramente diante de Deus. Não chega com uma falsa modéstia de, Deus, imagina eu, né? Estou fazendo isso porque, né? Poxa vida. Não, ele falou assim, eu estou fazendo isso porque eu temo o Senhor. Eu sei quem o Senhor é, sei da sua justiça e eu confio mais no Senhor do que em mim. Então não vou fazer aquilo que eu faria humanamente. Agirei de acordo com o seu padrão, que é muito mais elevado que o meu. Agirei em temor. Ele diz assim: lembra-te de mim, ó meu Deus, levando em conta tudo o que fiz por este povo. Ele tinha consciência de que ele estava fazendo coisas boas pelo povo. Ele não tentou ser modesto a respeito disso diante de Deus. Falou, Senhor, o Senhor está vendo tudo o que eu estou fazendo por esse povo. A forma como eu tenho... Como eu tenho agido em benefício desse povo. Em detrimento até dele mesmo, né? Porque ele poderia receber benefício por conta do cargo dele, mas ele abriu mão disso também. A palavra diz que ele mesmo estava arcando com isso, já com os bens dele. Ele servia o que comer para quem estava ali junto dele, na casa dele, das coisas dele, do dinheiro dele, dos animais que ele tinha. Ele não ia buscar do povo para recompensar o que ele estava fazendo pelo povo. Ter esse temor reverente, isso te leva a agir dessa forma sincera, dessa forma sem falsa modéstia. Enfim, o que eu quis trazer a este respeito e te levar a pensar nisso também é essa diferença entre temer e ter medo de Deus. E a forma como isso vai te conduzir a viver a justiça dele, a ter a retribuição de acordo com o seu temor. A palavra diz lá em Romanos, no capítulo 2, verso 6, que Deus retribuirá a cada um conforme seu procedimento. Existe uma promessa. Se você escolher ser temente a Deus nas suas atitudes, se você escolher renunciar à sua justiça própria, ao seu achismo, porque sabe que isso entra em choque com o padrão divino, que é muito mais elevado que o seu. Permanecer em algo que às vezes não é justo, entre aspas, né? Justo de acordo com o padrão humano, mas é justo que você permaneça ali por confiar em Deus.
com certeza existe uma recompensa para essa sua atitude. E Deus não desperdiça nada, nossas dores não são desperdiçadas. Toda situação complicada que a gente passa hoje vira experiência, e aquilo que podia ser maldição se transforma em bênção quando você para diante de alguém que está passando por aquilo que um dia foi tristeza para você, mas que hoje é vitória. E você pode chegar e falar: olha, eu passei e Deus me deu a recompensa porque eu sobrevivi e pude desfrutar da justiça de Deus. Mas a gente tem que levar em consideração o padrão de Deus, em xeque ao padrão humano, porque muitas vezes a gente desiste de coisas que são importantes para Deus na nossa vida, porque o nosso padrão humano superou e nos fez esquecer o padrão divino. Talvez a justiça dos homens em algumas situações, como no caso de Neemias, possa parecer mais atrativo, porque ele podia ter o benefício do cargo, do título que ele tinha ali, e ter o imposto, e ter a comida e vinho, e não ter gasto com isso, porque o povo teria que sustentar isso ali, e seria justo como governador receber aquilo. Mas ele abriu mão, porque ele considerou a situação do povo e considerou a justiça de Deus, e sabia que a justiça de Deus o retribuiria muito além do que qualquer coisa que ele pudesse receber ali daquele povo. Então eu quero deixar isso para a sua meditação. Considere a justiça de Deus, considere o padrão de Deus, que é muito mais elevado do que o nosso. Haja em temor, em reverência a Deus nas suas atitudes, nas suas escolhas, nas suas decisões, na forma como você conduz a sua vida. Acredite que a recompensa que Ele tem para você é muito melhor do que aquela que você pode conquistar com a força do seu próprio braço. Estou no caminho aprendendo muita coisa, levando muita chupada da vida, uns sacodes de Deus, uns apertões aqui, uns ali, e a gente vai aprendendo, e é isso que eu estou trazendo aqui para vocês. Mas recentemente eu tive que fazer algumas escolhas e levar em consideração o padrão divino, levar em consideração aquilo que Deus colocou como justiça, e não aquilo que o meu coração pediu como justiça. E eu não me arrependo disso. Foi difícil, muito, doeu pra caramba, mas valeu a pena, com certeza, tem valido a pena, porque Deus tem me surpreendido a cada dia de uma forma que eu jamais poderia conquistar por mim mesma. Um dia, se for o caso, eu abrirei esta situação, porque eu acho que com certeza vai abençoar vidas, mas eu ainda estou no processo disso. Então acho que não seria muito prudente da minha parte abrir, escancarar isso totalmente. Mas eu posso dizer que com certeza vale a pena você levar em consideração o padrão de Deus, além do seu padrão, muito além do padrão humano, porque o padrão divino é elevado. A palavra diz que quando você odeia o seu irmão, diante do padrão de Deus, é como se você estivesse cometendo um assassinato. Então, Deus que considera o ódio dessa forma, o que mais Ele considera tão aquém do que aquilo que a gente acha que é só um sentimento, é só uma postura, é só uma atitude? Não, não é. Existe um algo a mais em tudo que nós sentimos e fazemos. Existe uma consequência muito além daquilo que a gente imagina. E quanto mais você conhece da palavra, mais você é aprimorado. A obra que Deus começou em você é muito mais importante do que a obra que você pode fazer para Ele e por Ele. Neemias viveu isso. A obra que Deus começou através dele era muito importante, mas a forma como Deus aperfeiçoou, aprimorou e com certeza abençoou a vida de Neemias foi muito mais importante do que a própria obra da reconstrução dos muros. E eu acredito que isso acontece na nossa vida também. Bom, enfim, deixo isso para sua meditação hoje, que você venha pensar nisso, que você venha considerar. Se você tem vivido um temor reverente, ou se você tem vivido um medo que te faz
ter medo de ser sincero diante de Deus, de ser sincero de acordo com o que você está sentindo e colocar isso diante de Deus, renunciar àquilo que não te faz bem e simplesmente agir em temor e esperar a recompensa e a justiça que vem de Deus. Um beijo e até a próxima. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar da religiosidade. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar de todos os meus títulos e de tudo me afasta de ti, Jesus. Eu quero me esvaziar de mim, sim, Deus. Eu quero me esvaziar das dores e desilusões. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar da prisão do passado e de tudo que me afasta de ti, Jesus. Pois aonde eu irei, Senhor? Pois só tu tens as palavras de vida eterna. Onde me esconderei? Tu és o ar que eu respiro, tua presença me atrai. Então inunda-me com teu amor, transforma-me com teu amor. Atrai meu coração a ti, Senhor. Move-me com teu amor e usa-me para o teu louvor. Ensina-me a ouvir o teu coração. Eu me esvazio, Senhor. Eu me esvazio, Senhor. Né? Tô presa nas dores e desilusões. Esqueci que tava amarrado, bexiga. Não fica amarrada nas dores e desilusões, que isso atrapalha a vida. Sai fora. É a conquistada em uma canção. Por fim merece uma comemoração. É só pular, levantando a sua mão. Vai, balance a mão.